Fala galera, boa noite a todos, bem-vindos todos a mais um vídeo aqui direto do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Galera, hoje a gente teve várias coisas, foi um dia pesado no mercado, né? Principalmente para a Brava. Muita coisa acontecendo, mas saíram dados muito importantes da parte de petróleo e eu queria falar sobre esses dados e mostrar um pouco da minha lógica, tá? Porque a lógica a qual eu uso para dizer que a, a produção americana está chegando no talo. E aí tem alguns gráficos que eu fiz, vou mostrar uns textinhos e tal. Então, vamos lá, hoje é um pouco mais de... Tem um quê de aula também, então peço desculpas, mas vamos que vamos. Então, para começar, vamos começando com o petróleo hoje, né? O petróleo hoje teve um dia que foi, no momento que foi, subiu aqui no final do dia, né? Quando saíram os dados de petróleo e depois saíram as sondas da Baker Hughes, ele subiu. Agora de noite, cede sem informações maiores. A única informação que eu tive é que teve um bombardeio, uma explosão num campo lá no Iraque. Ali o Iraque é uma bomba relógio, é complicado demais. Mas enfim, está retraindo, mas ainda em níveis mais altos do que abrimos do que fechamos na terça-feira, certo? Bravinha, Bravinha matou todo mundo do coração hoje, abriu, subiu, caiu e voltou para fechar praticamente no 0 a 0. No gráfico diário, e aqui, nesse momento aqui, estava todo mundo chorando, chorando. 4 horas da tarde era velório nos grupos, meu WhatsApp tava, Telegram também, tava todo mundo desesperado. Aí alguns clientes estavam agradecendo a Deus porque eu tinha botado put e tal, outros estavam querendo entender de fato como é que as puts funcionavam e como é que as proteções funcionam e tudo mais, e enfim, desesperos. E uh, depois, no meio da tarde, quando começou a puxar lá fora, aqui dentro foi pro 0 a 0. Razões para essa queda? Não sei, tá? Foi muito ponderada, foi muito direcionada, começou a cair com uma violência bem interessante, triste, mas interessante, onde a percepção que eu tive era que alguma coisa tinha acontecido. Saiu alguma notícia, eu fiquei procurando notícia, procurei no IBAMA, na ANP, se tinha saído alguma coisa. Nada, não achei nada relevante. Simplesmente é aquela coisa de vamos bater no papel. Foi angustiante, na melhor forma, mas voltou. E quando a gente olha no diário, fez um negócio muito interessante, um candle muito interessante. Fez mais um doji. O que é um doji? É uma cruzinha dessa. Um doji perfeito seria fechar no 0 a 0, mas a gente teve uma amplitude gigante e fez um doji. O que isso quer dizer em bom português? Que o mercado está completamente perdido, que as certezas absolutas inexistem nesse momento. Inexistem. Foi um dojizão, tá? Com uma grande amplitude. A amplitude hoje da máxima 13,94 para a mínima 13,34, 60 centavos, alguma coisa como 5% de amplitude, é muita coisa. Vamos pegar aqui certinho,
Só para vocês terem uma ideia do tamanho da ronca de hoje. Da máxima de hoje até a mínima de hoje, o papel caiu 4,32. É muita coisa, gente, é muita coisa. E isso assustou todo mundo. Uh, uma coisa que eu achei, podia dar merda, foi quando meio-dia e meia saiu o resultado da EIA, né, do governo americano, com relação à produção, estoque de petróleo e tudo mais, porque saiu um número de aumento de estoque de início muito alto, né? Um início assim, porra, tá 3 milhões de barris. Ai meu Deus. Aumentou em 3 milhões de barris na semana. E aí fui eu, né, olhar com calma o que estava acontecendo. Em resumo, aumentou muito o estoque, de fato. A gasolina caiu um pouco, mas o kit todo de gasolina aumentou um pouco, né, 2 milhões e meio de barris. Etanol caiu. Querosene de aviação, que tinha caído na última leitura, se não me engano, ficou parado. Diesel ficou ok, mas a parte de propileno e propano e tudo mais, gases, a parte que é industrial caiu. E outros óleos. O que são outros óleos? Entra aqui asfalto, road oil, kerosene, é o querosene normal que não é de aviação. E basicamente tudo, todo o resto. Eu diria que aqui tem é, até óleo lubrificante, essas coisas. E caiu bastante esses outros óleos. Tanto é que os estoques, no geral, subiram menos. Se a gente tira o SPR, subiu 1,6 milhões de barris. Beleza. Não vou brigar com isso. Beleza. Mas o que eu vim aqui e achei interessante? Quando a gente olha para importações, a gente vê que houve um volume sensivelmente maior de importações e um volume de exportações menor. Quando a gente olha aqui só para petróleo, tá? Só petróleo. E aí a gente olha e fala o seguinte, olha, eu tô importando a diferença de importação e exportação, eu estou exportando 560 mil barris por dia a menos e estou importando 486 mil barris a mais. Então eu estou com um saldo diário de 1,46 mil barris. Vezes 7, isso aqui dá 7 milhões. E só aumentou 3,3. Ou seja, houve um aumento do input às refinarias. E ainda assim, quando a gente vê a soma dos produtos refinados, dos derivados de petróleo, caíram o estoque. Isso eu achei bem interessante. Isso na soma, né? E aí a gente vai para produção. Bombou. Bombou. Exportou muito, produziu muito, exportou muito. Isso de produtos de petróleo, certo? Então as refinarias rodaram muito bem, muito bem. Exportou tudo bonitinho, é, sem muito galho. E aí a gente consegue entender um pouco da queda aqui, né? Como exportou bem, a gente está falando aí de uma exportação de 430 mil barris por dia. É um número
bem interessante. A gente está falando na casa aproximadamente 3 milhões de barris na semana. Então é um número bem interessante que bota a gente aqui. Explica o porquê que, mesmo importando 7 milhões de barris, os estoques só aumentaram 2,1. Né? Isso é um ponto importante. Então, o que a gente vê? Né? Uma lógica, digamos assim, é que houve um aumento de importação. Mas é importante olhar esse quadro aqui. Principalmente essa parte aqui, onde a gente já vê uma queda pequena de produção, módica. Ainda não começou direito a exaustão, a exaustão, digamos assim, do topo da produção. Talvez a gente chegue ainda um pouquinho perto de 13,9, mas na minha leitura, a produção de fato americana já não é mais essa Coca-Cola toda. E aí e tende a cair no futuro relativamente rápido. Gustavo hoje falou um negócio que eu não entendi o que ele falou num grupo. Ele falou que o aumento de produção do da OPEP vai ser sentido mais para, acho que maio do ano que vem. Não entendi isso porque basicamente na OPEP, quando aumenta a torneirinha, você tem 30 dias para trocar o navio. Então, Gustavão, para passar o navio de um lado para o outro do mundo. Então, Gustavão, se você puder depois explicar isso, por favor, ficaria extremamente grato. Eu não entendi, tipo, não tem muito lag na produção na questão da OPEP. O impacto é relativamente rápido. É... Mas vamos lá para o que eu queria mostrar para vocês. Voltemos aqui para o início. Começando para o começo. Enfim, esse aqui é o gráfico que eu puxei da base de dados da EIA, que é a produção de petróleo aqui no caso é de todo mundo, tá? Isso aqui não é só o Lower 48, não. Isso aqui é a produção de petróleo americana. Não, acho que esse aqui é o Lower 48, Lower 48. Isso aqui é a produção de petróleo dos Estados Unidos na parte continental. 13 milhões e 400 mil barris por dia. Notem que de 2003 a 2008, a produção americana era basicamente morta. Depois começou algum investimento, o petróleo subiu muito. Eu tinha que ter arrumado o dado de petróleo para contrapor aqui. Mas o petróleo subiu muito com pós-crise, né, injeção monetária e tudo mais. Aí começaram a investir em alguma coisa. E aí veio o boom do xisto, o primeiro boom do xisto. Aí eu sempre falo, quando falo, não, porque o xisto volta rápido. Eu sempre falo, e eu acho que aqui eu consigo mostrar. Olhem para 15 e 16. Olhem para 15 e 16. Porque o que aconteceu em 2015 e 2016, eu não sei se eu vou ter o dado aqui, mas eu adoraria ter esse dado aqui. UK Oil, vamos ver se... perfeito. 2008, petróleo subiu pra caramba. O que aconteceu? Vamos lá. Começar do começo. O petróleo estava mais ou menos de lá. Aí o petróleo subiu muito pela injeção de dinheiro depois da crise de 2008. A produção americana começou a ficar mais animada.
O que que isso significava quando eu falo, o que que é quando eu falo que o petróleo subiu muito? O petróleo subiu muito. 2008, 9, 10, pum, pof. Aí o petróleo lateralizou de 2011 até 2014 em 110. E aí a gente olha para esse gráficozinho e vê que até 2014 o negócio porrou. A produção americana saiu de 4 e alguma coisa e foi bater 8 e muita coisa. Porrou. Só que em 2015 a gente tem alguns choques econômicos, algumas dúvidas e tudo mais. O mercado dá uma super corrigida. Viemos aqui para, em termos nominais, $31 o barril. E ficamos aqui até 2016. Petróleo é 50, petróleo é 50, petróleo é 50. Beleza. Aí a gente olha para o que aconteceu nesse período, petróleo é 50. Petróleo é 50 com menos inflação, então dava mais dinheiro. A produção lateralizou. Aí depois, quando o petróleo em 18 dá uma porrada e sai de 50 para 86, é que a produção americana consegue dar o ramp-up dela. E aí, com o passar do tempo, tivemos aqui o choque da Covid em 2020, né? Tivemos o choque da Covid em 2020, exatamente nesse miolo, mas o petróleo aqui bonitinho. Aí a gente olha e acha a Covid aqui de novo. A diferença disso aqui para a Covid é que aqui o shale estava no gás, estava ultra alavancado. Aqui estava alavancado, aqui estava ultra alavancado. Deu merda. Notem que o petróleo de fato saiu de 67. Tá, teve aquele dia do futuro bater negativo. Mas bateu 14 e em um ano estava de volta em 67. Um ano de volta em 67. Quando a gente olha a produção americana, o que, que a gente descobre? Houve a destruição em 2020. E desse pontinho aqui, de 12 milhões e meio de barris, os Estados Unidos só foi voltar a produzir alguma coisa nessa casa em 2023, nos idos de 2023 e 2024, ou seja, 4 anos. 4 anos tentando se recuperar. Mas foi, de certa forma, fácil se recuperar durante muito tempo, por quê? O petróleo estava alto. O petróleo estava alto, os juros estavam baixos e a gente teve uma emissão monetária gigante. Gigante. Ah, Felipe, mas a gente está com 62 agora. Não estou discutindo que ainda tem espaço para quê, pode vir para 30, pode vir até para 20 tecnicamente. Né? Mas quando a gente olha para a expansão monetária que a gente tem, é algo que temos que ponderar pela inflação. Né? Mas eu queria mostrar para vocês o choque e a velocidade de recuperação de preço, né? E principalmente a lerdeza da recuperação. Porque muitas pessoas, e aí eu chamo até o Gustavo, acham que, não, voltou, volta rápido. 4 anos. 4 anos. De novo, 4 anos para voltar.
tá certo? Então não volta rápido, não tem essa velocidade. O mundo não é tão fácil assim. Por que que demora mais? Porque a alavancagem está maior das empresas. Às vezes pelo EBITDA, aí pega o EBITDA histórico, não está tão alto, mas está alto pelo EBITDA anualizado agora. É, a produtividade média dos poços está menor por metro cavado e por aí vai. São coisas maravilhosas. Eu tenho que fazer um vídeo só sobre esses dados um dia, que vai ser um vídeo bem longo. Vai ser um vídeo chato. Todo mundo vai. Vai ter a galera que vai amar, vai ter a galera que vai querer me dar um tiro. Mas enfim. E estamos agora, basicamente, neste momento, num ponto de máximo, né, da produção americana. Eu fiz só um corte do mesmo ponto, que é o seguinte: crescimento caiu, crescimento igualou, e aí a gente ficou quase paradinho agora que a gente está no máximo, certo? Agora. Mas notem que não tá essa Coca-Cola toda. Esse crescimento no último ano, a produção americana cresceu 500 mil barris. Isso porque o petróleo médio do último ano, eu posso dizer que o petróleo médio do último ano, 250 e 2. O petróleo do último ano está na casa de 69 dólares. Tá? Então, 69 dólares, 70 dólares, basicamente. Faz diferença. E foi se investindo, tudo bem, mas começamos a ver as primeiras rachaduras. Quais são essas? Aqui eu peguei desde 2013 o crescimento anual de produção. Basicamente, eu peguei a primeira 52, a última 52, a última semana de dezembro de um ano sobre a última dezena, última semana de dezembro do ano anterior, dividi um pelo outro, tirei um, tá? Então é o crescimento anual da produção. Aí a gente nota que, tirando 2020, que realmente houve uma queda, no geral a gente teve movimentos com crescimento na casa de 5%, crises, depois volta para 5%, tem um espasmozinho, aí tem espasmões, 5%, espasmo, 5%, aí espasmo, 5%, espasmão, 5%. Aí tivemos a Covid, voltamos e tivemos vários picos espasmóticos com um crescimento médio menor. Notem que aqui a gente estava lateralizando aqui, vira e mexe na casa dos 5, agora as nossas lateralizações estão muito mais perto de 2,5, 3 do que qualquer outra coisa. E aí, depois de 2024, o nosso crescimento ficou efetivamente na casa de 2,5%, 3%, 3,5% ao ano de oferta. Por que isso? Porque você cresce mais, você tem uma depleção maior, porque você tem uma base maior de depleção a ser depletada, né? E os novos poços cada vez mais são em áreas piores. Esse grande boom aqui que a gente teve, melhor botar no grande, essa pernada aqui que a gente teve foi graças à bacia permiana, que são os campos de melhor performance, foram os primeiros a bombar. Aqui tem um pouco da bacia permiana, mas também tem muito Eagle Ford. Mas aqui a inclinação foi maior do que aqui. Tá? Dá para notar aqui nesse. Esse aqui é o final da inclinação, esse aqui está mais verticalizado. Então a gente tem um volume de produção que está crescendo cada vez com mais dificuldade. Esse é o meu ponto 1. Tá?
E aí eu venho para minha conta, que é o seguinte, eu sempre falo, mas o que eu levo em conta? Então, eu tenho um modelinho, eu fiz um mestrado nessa merda. Eu estudei no INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, de métodos matemáticos financeiros aplicados. A parada é modelar, tá? Então, em resumo, resumaço, tá? Simplificando. Barris de hoje é ômega de F1, que na verdade de FA, onde A é uma função baseada nos números de sondas num tempo atrás, T menos X, e aí eu oscilo, eu testo quantos X eu tenho que olhar para trás, quanto tempo eu tenho que olhar para trás, e boto um peso na relevância desse número de sondas. Quão relevante é o número de sondas para a minha produção? É relevante. Onde F, perdão, onde B é o preço do petróleo em T menos X, ou seja, no mesmo tempo atrás da época daquelas sondas, ou num T diferente, menos X, menos Y, ou seja, um tempo ainda mais atrás. O que eu estou pensando nesse cenário? O petróleo, dando um exemplo linear, simples, burro, tá? O petróleo que eu produzo hoje está diretamente ligado às sondas que eu usei 6 meses atrás. Ponto. E o processo decisório de eu usar as sondas 6 meses atrás pode ter sido dado pelo preço do petróleo 1 ano atrás. Ou numa janela perto desses entre 6 meses e 1 ano, por exemplo. Né? E aí eu vou para um segundo ponto, que é um terceiro ponto, que é o ponto C, onde eu vou usar a produtividade do metro cavado. Quantos metros de buraco eu tenho que cavar, de poço, e quanto eu produzo por novo metro. E o que a gente está descobrindo é que a produtividade por metro vai caindo. É normal. A produtividade por poço está boa, está até melhorando. Beleza, mas eu tenho que fazer um poço 2 vezes maior. Isso é mais caro como um todo, porque é mais caro você fazer o poço e é mais caro operar o poço, porque você está injetando coisas, em vez de você injetar 2 km, você está injetando a 4. A quantidade de energia que você está gastando é maior. A quantidade de todos os insumos são maiores porque você está injetando mais coisa numa área maior. Ponto. Numa profundidade maior, num volume maior. Tá? Então, isso leva em conta essa coisa. Por isso que eu gosto de pensar na produtividade por metro cavado. Quando eu vejo essa conta, eu já vejo que o número de barris hoje deveria, aí eu posso fazer essa janela como um todo. Em vez de eu falar hoje, eu falo o seguinte: número de barris há 1 ano atrás, e aí eu ajusto todos os tempos 1 ano antes. E aí eu vejo se faz sentido essas contas. Né? E aí tem o mais aí, que é o erro da função. Quando eu olho para isso, daí eu já tenho, matematicamente falando, a razão para crer que, de fato, já deu. Já deu, foi o que eu falei no meu divórcio, quando eu pedi o divórcio. Mas enfim, já deu. A minha leitura, a não ser que tenhamos uma curva futura sensivelmente mais alta durante muito tempo, a produção americana não cresce mais não. Agora, daqui para frente é só para trás. Tá? Talvez tenhamos hoje os primeiros dados mais fortes disso. A gente teve, como eu mostrei, um número de produção já com uma queda, a produção já não está conseguindo crescer, né, com gás, mas o principal hoje é que o número de sondas despencou.
Não caiu, não. Despencou. Quando a gente vai no Baker Hughes, a gente vê no site, a gente vê um agregado que nos Estados Unidos caiu 10, no Canadá caiu 7 e no resto do mundo caiu 25. Tá? Isso é muito relevante. O número total de queda de sondas, caíram 42 sondas na semana. É muito menos gente cavando petróleo. Muito menos gente. Tá? Mas voltando aqui para o nosso. Assim, eu tenho apresentação. Eu pego os números quebrados. Né? A gente vê que nos Estados Unidos caíram 10, mas o que caiu? 9 são em terra. Ah, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Das 9 que caíram, 3 foram criadas para gás e 13 são de óleo, 12 são de óleo e uma de gás, ou seja, queda relevante de petróleo. Se eu olhar para um ano atrás, eu tenho uma queda de 70 sondas a menos cavando petróleo nos Estados Unidos. Isso é coisa. Bastante coisa. E aí eu venho na quebra da onde estão as coisas. E aí eu vejo que exatamente nas duas bacias mais fodas dos Estados Unidos, que são Eagle Ford e principalmente a Permiana, a gente tem uma retração no número de sondas relevante. Hoje a gente já tem uma queda anualizada de 52 sondas na bacia Permiana, que é o norte do Texas, nordeste do noroeste do Texas. E Eagle Ford é no sudoeste do Texas. Também temos uma queda percentualmente também relevantíssima. Aqui um pouco maior. Né? Aqui a gente tem quase 20% de queda e aqui a gente tem uns 16% de queda. Então, é uma coisa muito importante isso. Porque quando eu olho esses números, venho nesta continha, o que eu tenho? O número de sondas em T-X caiu para caralho. E o preço do petróleo em T-X também caiu. E a produtividade por metro cavado também caiu. E aí a gente chega no ponto final dessa brincadeira. O porquê que a galera pode estar deixando de investir e de produzir, de cavar buraco? Por um negócio chamado Energy Return on Invested Energy. É energia, é o retorno de energia por energia despendida. Grosseiramente falando, existe uma métrica que é a seguinte: quantos barris de petróleo eu produzo usando um barril de petróleo? Por quê? Eu vou usar energia para cavar o buraco, eu vou usar energia para gerar energia para operar o buraco, para operar a bomba, para fazer isso, fazer aquilo, e vou depois usar energia para refinar o petróleo, vou usar energia para transportar esse petróleo, tem um monte de coisa. Então quantos barris de petróleo eu produzo com gastando um barril de petróleo? Tá? Historicamente, as bacias fantásticas que deram a explosão da bacia permiana, por exemplo, os campos fantásticos, produziam 20 para 1, 100 para 1 em alguns casos. O nosso pré-sal, salvo engano, está em 25 para 1. Tenho que checar esse número, mas salvo engano é 25 para 1. São números fantásticos. Fantásticos.
O que acontece hoje em regiões, por exemplo, mais no norte dos Estados Unidos, ali em Bakken? A gente tem uma relação próxima a 5:1 ou 4:1, onde, ao que se sabe historicamente, um campo ele se torna economicamente inviável quando chega em 3:1. Você tem que fazer muita força para produzir aquela coisa. E o que está piorando? O que pode piorar aí nas próximas semanas? O frio aumentando, dado que na exploração do shale você faz o que a gente chama de hydrofracking, ou seja, fraturamento hidráulico, ou seja, você injeta água, ou seja, a -10 a água já virou gelo, ou seja, você tem que esquentar a porra da água. O consumo de energia para produzir energia fica ainda mais desfavorável. E isso tem que ser levado em conta. Então temos uma série de coisinhas muito interessantes que mostram o porquê, eventualmente, a produção americana já não tem mais esse gás todo. O Drill Baby Drill do Trump foi de taco. Beleza? Muito obrigado a todos. Videozinho um pouco mediano. Achava que eu fiquei com a sensação que ficou curto. Eu já pedi desculpas. Mas agradeço a todos a atenção. Tenham todos uma boa noite. Quem gostou, deixa o like. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva. Quem quiser ser membro, só para dar um gás pro canal, a gente agradece a força. Tem vídeos específicos e tal, mas pensa que você está ajudando o camarada aqui. E quem precisar de um assessor de investimentos no BTG, por favor, não se esqueça de me procurar. Beleza? Abraços!